Olá, sejam bem-vindas. Vamos chegando aqui para nossa aula online. Esperando aqui um pouquinho para ver quem entra aqui comigo. Bem-vindas. Quem for chegando aqui, vai dando um oi para mim, por favor. Vai dizendo de onde vocês são. Vão colocando aí para mim a idade do bebê de vocês, para ter uma ideia aqui. Quem tá aqui comigo. Se quiser colocar também... qual é a intenção de vocês aí com o desmame, se é um desmame noturno, se é um desmame total, tá? Para eu poder direcionar aqui a conversa para vocês, tá bom? Tem bastante mamãe aqui já, que bom. Renata, Elaine, muito bem. Oi, Juliana, tem até alunas aqui, muito bem, aluna do Sintonia de Mãe. Quem mais? Tem mais aluna aí? Vanessa, seja bem-vinda. Então tá, gente, vamos lá? Bom, então, como eu disse para quem tá chegando agora, quero dar os parabéns para você, porque se você chegou até aqui amamentando, quer dizer que você sabe da importância da amamentação. Possivelmente você chegou aqui, passou por grandes perrengues aí na amamentação, mas vocês foram as sobreviventes, né? Então eu quero mesmo dar os parabéns. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma delícia, né? A amamentação, ela é um momento assim incrível que não existe, eu acho que nada para se comparar com a amamentação, né? Nem o momento que a gente tem com o nosso filho, não que seja pior ou melhor, mas a gente não tem nada que a gente possa comparar com a amamentação. Mas a gente sabe também das dificuldades, né? Das dificuldades iniciais, das dificuldades das mães que precisam trabalhar, voltar a trabalhar antes dos 6 meses do bebê. Então, vocês passaram por todas essas fases, vocês passaram por tudo isso, e hoje vocês estão aqui, porque provavelmente vocês estão já pensando, né, como é que vocês vão fazer o desmame. E vocês estão super certas, porque é importante a gente fechar a amamentação com chave de ouro mesmo, né? E depois de tudo que vocês passaram, né, morrer na praia não seria uma boa ideia. E quando a gente começa a pensar no desmame, a gente tem aquela ideia, né, de que, poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu nem imagino por onde eu vou começar a fazer o desmame, porque meu bebê mama tanto, gosta tanto do peito, só consegue dormir se tiver no peito. E a gente nem imagina que caminho nós vamos tomar, né? E é claro, né, gente, a gente quer um desmame tranquilo, todo sonho de toda mãe, né? Um desmame tranquilo, que a criança não sofra, que a gente não sofra, que a gente faça o mínimo de intervenção possível, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre toda essa jornada do desmame, tá? Desde lá, começando do fim da livre demanda até o desmame total, passando pelo desmame noturno, que o desmame noturno tá bem aí no centro dessa jornada, né? E eu acredito que vai ser muito válido para vocês essa aula, porque pelo que eu tô vendo aqui, todas as mamães que estão aqui estão assim bem nesse momento, estão bem nesse perfil mesmo, para entender essa conversa e para aproveitar esse papo aqui que a gente vai ter, tá bom? Então, eu fiz uma enquete aí esses dias no Sintonia de Mãe, e a maioria das mães falavam que o maior desejo, né, era fazer um desmame natural, sem fazer nenhuma intervenção, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho da diferença dos desmames, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas existe o desmame natural e o desmame conduzido, e tem o desmame que a gente chama de abrupto, né? O abrupto seria aquele que seria antes do tempo, seria um desmame precoce, né? Por exemplo, antes dos 6 meses da criança, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até 6 meses e continuar amamentando até 2 anos ou mais. Então, para vocês que estão aqui, já é o momento de pensar no desmame, porque, gente, o desmame não vai acontecer do dia para a noite. O desmame, ele não é assim um evento que acontece naquele momento. O desmame é um processo, né? Onde a gente vai, se a gente quiser fazer um desmame tranquilo, um desmame respeitoso para as duas partes, tanto para a mãe quanto para a criança, a gente vai falar mais sobre isso também daqui a pouco. A gente tem que começar muito antes da gente desmamar, né? E às vezes esse processo de desmame demora até 1 ano, né? E às vezes quando a gente fala assim, poxa, ai, desmamar, já dá aquela angústia, né? Aquela dor no coração, né? Por quê? É uma decisão que a gente tem que fazer não pela gente, mas também pelo nosso filho, né? E isso acaba gerando uma culpa.
Porque aí você fala assim, poxa, será que é certo? Eu tô tão cansada, nossa, eu não consigo dormir, eu queria ter noites de sono de novo, eu já não tô produzindo bem no trabalho porque não consigo me concentrar, o sono tá fazendo falta. E muitas mães entram até em depressão, né? Por conta disso. Não consegue retomar a vida de volta. E aí a gente fica naquela, né? No fogo cruzado. Poxa vida, o que eu faço? Né? Eu paro com tudo, paro com a amamentação e vamos cuidar de todo mundo, ou não, vamos levar assim mesmo e vamos ver até quanto tempo eu vou aguentar, né? E eu quero dizer pra vocês que não precisa ser assim, não precisa ser nem de um jeito e nem de outro, né? O desmame, ele é legal quando ele vai acontecendo assim de uma forma muito natural e muito tranquila, quando ele tá sendo bom pra mãe e pro bebê. E não é porque o desmame que é ruim, entendeu? A gente tem a ideia assim, poxa, é um mal necessário, eu vou ter que fazer. Não, o desmame pode ser também uma fase legal. Pode ser também porque você tá acompanhando o desenvolvimento do seu filho e você tá vendo tudo que ele tá aprendendo. E aí você vai ensinando muitas coisas. E o desmame tá no meio de tudo isso, né? Dessa descoberta, desse aprendizado dele. O desmame, a gente, tem muito a ver com aquela coisa de sair de perto da mãe, né? Sair para o mundo mesmo, porque a partir do momento que a criança já consegue se locomover bem, se comunicar bem, né? Ela vai conseguir aproveitar muito mais coisas ao redor dela, né? E isso a gente pode ajudar, a gente pode conduzir o desmame de uma forma tranquila. Se a gente optar por um desmame natural, porque assim, sempre é a mãe que faz a opção pelo desmame, né? Se a gente pode optar por um desmame natural, que é o quê? Quando a gente não faz nenhum tipo de intervenção. Então a criança vai parar de mamar quando ela deixar de mamar sozinha, né? A gente não faz intervenção nem de dia e nem de noite. E essa criança vai mamar até quando ela quiser, e vai chegar um momento que essas mamadas vão raleando, depois começa um dia ela pede, outro dia ela esqueceu, passou, e aí o desmame vai terminando. Só que essa situação, gente, ela acontece se a criança não usa nenhum tipo de bico, né, não usa mamadeira, por exemplo, essa situação vai acontecer normalmente depois dos 3 anos. É muito difícil a gente ter um desmame naturalzinho mesmo, sem nenhum tipo de intervenção, antes dos 3 anos. E aí, como é que a gente faz para decidir isso? A gente faz um desmame conduzido, que é aquele desmame que a gente dá um empurrãozinho, a gente dá uma ajudinha, tá? E eu vou dizer para vocês como fazer isso também. Mas aí, o que a gente faz? Muitas vezes a gente tem o sonho de fazer aquele desmame natural, mas a gente tem que colocar tudo na balança também. Como é que tá a minha vida, né? Porque tem que ser bom pro bebê e tem que ser bom pra você. Eu vi muitas mães dizendo aqui sobre cansaço, sobre ficar sem dormir. O que eu não acho legal é a gente falar assim, tá bom, eu vou aguentar firme aqui, nem que morra, mas a criança vai mamar. Não é só a criança que precisa ficar bem. Não é só a criança que a gente precisa respeitar no desmame. A gente tem que respeitar você também. Você também merece um final de amamentação feliz. Você também merece, depois que passar tudo isso, você olhar para essa fase e você ver, poxa, que legal que foi, valeu muito a pena. Eu vou contar para vocês a história de um dos meus desmames, né? Eu tive 2 filhos, para quem não sabe, e eles mamaram, né? Então o Felipe mamou até eu engravidar do Pedro, e eu continuei amamentando na gravidez. Chegou um momento que ele não quis mais, né? Não sei se mudou o gosto do leite ou diminuiu o fluxo de leite, ele não quis mais e parou. E o Pedro, eu tinha a ideia de deixar ele mamando até quando ele quisesse, né? Porque ele não estava grávido, não tinha outro filho e, né, estava totalmente disponível. Só que, assim, ele acordava muito à noite, né? Muito à noite mesmo. Então, assim, chegava à noite que eu acordava 7 vezes à noite pra amamentar. Naquela época, gente, isso já faz 11 anos, o Pedro já com 11 anos. A gente não falava em cama compartilhada, né? Então, eu sempre ia do meu quarto até o quartinho dele amamentar, e eu ficava o tempo inteiro rodando pra lá e rodando pra cá. Até que chegou um dia, eu lembro que eu trouxe eles da escolinha e estacionei na minha casa, tem uma rampa assim, né? E depois a garagem em cima. Estacionei o carro lá, naquela loucura. Eu tava assim, passada,
sabe? Assim, sabe aquele ponto que você não sabe nem o que você tá falando mais? Eu começava a falar uma frase, gente, eu não conseguia terminar a frase, eu esquecia do que eu tava falando. E aquele dia eu lembro que eu tava assim muito zoada, sabe? Tinha sido várias noites assim, acordando muito. E aí eu cheguei, parei o carro, desci com as crianças e tal, e esqueci de puxar o freio do carro. Quando eu saí com as crianças, o carro rodou pra baixo, foi embora, levou o portão. Imagina, o carro desceu aqui, o portão levou, passou por cima do carro inteiro. A sorte que ainda não pegou ninguém na rua. Só que naquele momento eu assustei. Sabe, eu tive um clique, assim, eu falei, gente, se eu não fizer nada, daqui a pouco eu tô até arriscando a vida dos meus filhos, porque eu tava numa situação muito crítica mesmo de sono. E aí eu comecei a repensar a história do desmame natural. E eu comecei a estudar sobre isso para saber o que eu poderia fazer que não fosse uma coisa sofrida para mim, que não fosse uma coisa sofrida para ele, que pudesse também ser legal, mesmo que seja conduzido, né? E conduzido de uma forma muito leve. E aí eu comecei a entender que como a gente ensina tudo para nossa criança, a gente pode também ensinar ele desmamar. A gente pode também ensinar ele não ficar tão dependente do peito. A gente pode também ensinar ele conseguir dormir sem a dependência de você. Dormir com o pai, dormir com a avó, dormir com a babá. E a gente ensina tudo na vida da criança, né? A gente ensina eles andarem, a gente ensina a falar, a gente ensina a pegar no lápis, né? Tudo isso. Tem o desfraude, né? O desfraude também é uma situação que gera também, mexe muito com o emocional da criança, especialmente, e da mãe também, né, gente? Porque às vezes a gente fica super tensa nessa hora do desfraude. E eu comecei a entender isso, sabe? Eu comecei a entender que são momentos e que não teria nada de errado se eu conduzisse isso de uma forma legal. Então, eu comecei assim, estudar muito e tentar achar jeitinhos de começar, né, não negar o peito para ele, mas de começar a fazer ele entender que ele cresceu e que muitas vezes ele não precisava mais mamar. Por exemplo, caiu, machucou, chorou. Precisa vir pro peito mamar? Não, tem outro jeito. A gente pode fazer um carinho, pode dar um beijinho, pode, sabe? Então, esse tipo de coisa que eu tô falando aqui, tá? E aí eu comecei a conduzir o desmame, né? Até porque eu precisava dormir e ele também. Eu entendi também isso, sabe? A gente se sente culpada porque fala assim, poxa, só porque eu tô cansada eu vou tirar o peito dele de noite que ele gosta tanto. Mas, gente, a criança também precisa dormir, né? Eles também precisam ter uma noite de sono reparadora tanto quanto nós. Então, chega no momento em que dormir é muito mais importante para ele do que se alimentar à noite. Essa alimentação já não cabe mais, né? E a gente entendendo, né, que a criança vai passando por fases e a gente só tem que ajudar essa criança em cada fase da vida dela. É só isso. É muito mais simples do que a gente pensa, né? Então, eu queria fazer essa aula aqui para vocês e um dos principais objetivos é realmente desmistificar essa história do desmame. Para surpresa de vocês ou não, a criança de vocês já está em processo de desmame, né? Não sei se isso é assustador ou não, mas já está. Desde o momento da primeira alimentação, da primeira comidinha sólida, da introdução, do primeiro dia de introdução alimentar, a gente já entrou no desmame. E agora esse desmame ele vai durar quanto tempo você quiser. Ele começa ali aos 6 meses e ele vai durar quanto tempo você quiser. E durante esse processo, você pode ir fazendo as coisas gradativamente, dando pequenos empurrãozinhos ali para a criança, para que ela se sinta segura e para que ela perceba que mamar já não é tudo mais na vida como era com 3 meses, né? Então tem gente que fala assim, Andressa, mas você é especialista em amamentação, você vai ensinar as mães a tirar do peito, você vai ensinar o desmame? É claro, gente, o desmame faz parte da amamentação, ele vem no pacote todo. E eu preciso ajudar as mães também nesse momento, que eu sei que o momento do desmame é tão difícil quanto os primeiros momentos da amamentação. É uma outra fase, é tudo diferente pra gente, né? E é igual quando a gente estava grávida. A gente tá grávida, você imaginava você lá amamentando, você foi comprar a poltrona de amamentação, você imaginava você amamentando tranquilinho. Foi assim nos primeiros dias? Provavelmente não, né? Para a grande maioria das mães,
A amamentação nos primeiros dias é um caos total. A criança que não pega e chora e não consegue encontrar a posição e a gente parece que não tem aquele jeito e machuca, né? Então tudo isso. Aí a gente vai se adaptando, né? A gente vai fazendo as coisas e as coisas vão seguindo e o desmame é a mesma coisa. Então, quanto mais informação a gente tiver para esse momento, melhor. Conhecer a criança nessa fase que eles estão é muito importante nesse momento. E saber como é que funciona a cabecinha deles, né? Como é que tá funcionando lá o cérebro, como é que tá tudo trabalhando e como é que tá esse desenvolvimento. Se essa criança tá preparada para um desmame ou não está preparada ainda, né? Que momento que eu posso, vamos dizer assim, começar a pegar mais firme nisso, né? Então, tudo isso é importante, tá? Então, eu acho que tirar essa culpa das costas de vocês é o meu principal objetivo dessa aula. Pra quê? Pra que tudo fique mais leve, sabe? E quando a gente tiver, assim, uma intenção, né, de, por exemplo, negar o peito em algum momento, por exemplo, você pode colocar uma regra, né, que você não pode amamentar, que só pode amamentar dentro de casa, no sofá, na cadeira, na poltrona de amamentação. Se te incomoda uma criança maior, fica puxando sua blusa. Então tem mães que falam: nossa, Andressa, eu não consigo mais ter um relacionamento com meu filho, porque eu chego perto dele, né, eu chego do trabalho morrendo de saudade, eu chego perto dele e quer mamar. Eu não tenho nem o gosto de sentar, contar uma história, porque eu sento no sofá e ele quer mamar. Né? Então, chega no momento, gente, em que a gente tem que ir ensinando a criança que ela pode sim ter um outro tipo de relacionamento com a mãe, se não mamar. Aquilo, a mamar, era toda a comunicação que ela tinha com você nos primeiros meses de vida. E isso tá tudo certo. A criança nos primeiros meses de vida, ela precisa de muito colo, muito peito, né? Sling é muito legal. Então, o tempo todo que a gente puder estar disponível naquele momento para ajudar, para estar ali, para receber essa criança no mundo, para passar o período da esterogestação e a criança se sentir assim, incluída nesse mundo muito mais fácil, segura, com segurança. E aí a gente tá lá, sabe? Eu tenho certeza que vocês fizeram isso. Vocês estavam presentes nesse momento em que a criança mais precisava. E agora chegou o momento, gente, da gente conduzir essa criança para a vida, né? Fazer com que ela se sinta segura nos ambientes que ela frequenta, com que ela se sinta segura conversando, né, ou em contato com outras pessoas, com outras crianças, com adultos. E isso é nosso papel também. E se a criança fica todo o tempo amarrada no peito, né, ela pode estar perdendo a chance de ter esse contato. Ela pode estar perdendo a chance de aprender a lidar com algumas situações sem ser mamando. Então, faz parte do pacote. No momento que eu entendi isso, tudo ficou muito mais leve pra mim, sabe? Porque, deixa eu rodar aqui os comentários aqui. Eu nem tô lendo, viu, gente? Senão eu perco o raciocínio aqui. Depois eu olho tudo e comento, tá bom? Mas, no momento que eu entendi isso, eu criei em mim uma grande força, sabe? Pra conduzir esse desmame de uma forma tão tranquila, que tudo fluiu super bem, deu super certo. Olha, se eu contasse em momentos que o Pedro chorou, foi assim, raros mesmo. Teve, eu não vou falar pra vocês que não teve algumas situações, mas foram situações assim muito pontuais. E foram situações que a gente percebe assim que é mais uma frustração da criança do que um sofrimento. Né? Então vamos diferenciar aí o sofrimento da frustração. A frustração o que é? É quando a criança quer fazer alguma coisa e não pode. E o sofrimento é aquela coisa que cala lá dentro e que machuca, né? Que é um desrespeito àquela criança. Né? Então, por exemplo, existem outras situações que o seu filho vai se frustrar. Não pode rabiscar o sofá, eu quero rabiscar, não pode colocar o dedo na tomada, não, sabe? Coisas que arrisquem a saúde, que arrisquem a segurança da criança, a gente vai ter que dar um jeitinho de um jeito ou de outro, entre aspas, impedir isso, né? Ou falando não, ou de um outro jeito, cada um, né, tem o seu jeito de comunicar com o filho, mas a gente precisa ensinar, né? E a frustração é importante para a criança nesse momento. A criança não pode, gente, chegar, né, maiorzinha e nunca ter passado por nenhum tipo de frustração. Isso também não é bom.
Então, com o Pedro, eu tive, assim, alguns momentos em que, sabe, ou tá com mais sono, ou tá mais cansado, mas, assim, foi conduzido super bem. E ele simplesmente parou de mamar, né? Ele vinha, ele pedia, ele falava assim, mamãe, posso mamar um pouquinho? Eu nunca neguei, sabe? Eu coloquei algumas regras, mas eu nunca falei, não, você não pode mamar. E aí ele vinha, só colocava a boca assim e falava, pronto, mamãe, eu já mamei, já sou menino grande. Porque a gente foi trabalhando tudo isso com ele, né? E ele foi entendendo que ele também passou de fase e que a outra fase também era muito legal. Então, gente, para ajudar vocês nisso, a gente aqui do Sintonia de Mãe, a gente programou a Maratona do Desmame. Então, a Maratona do Desmame, o que vai ser? Vai acontecer agora em maio, nos dias 17 e 18 de maio, e depois no dia 21 e 22. Então, é uma quinta e uma sexta, e depois na sequência uma segunda e uma terça-feira. Serão aulas ao vivo, né? Onde a gente vai fazer. Por que a maratona? Porque eu resolvi fazer um intensivão. Eu reuni tudo que eu estudei, tudo que eu sabia sobre desmame e criei assim um passo a passo para ficar bem fácil para você seguir, para que você possa fazer isso com tranquilidade, com segurança e dentro de um respaldo também. Se a gente começa a fazer as coisas sozinhas, às vezes a gente se pega pensando, poxa, será que eu tô fazendo certo ou não? Será que isso tá certo? Será que não? Então a Maratona do Desmame vai servir para isso, para você recolher toda essa informação que você precisa e você começar a pensar no seu desmame. O que você vai fazer? Aquele é o momento? Seu filho tá preparado? E principalmente, você tá preparada? Né? Na primeira aula a gente vai falar só sobre a gente. A gente vai fazer assim como se fosse um coach mesmo, pra gente colocar a sua vida de novo no lugar, né? Porque a gente se envolve tanto com o bebê nos primeiros meses e depois chega no momento que você precisa ser você de novo, né? Não dá mais pra ser os dois, né? E aí você vai retomando a sua força também. Então a gente vai trabalhar muito com isso e a gente vai trabalhar com técnicas de desmame conduzido, mas assim técnicas que são muito leves e são assim bem tranquilas para que você possa fazer tudo com muito cuidado, com muito respeito para as duas partes. Então, fica muito mais fácil, né, você entender tudo o que você precisa fazer quando alguém te fala, né? Olha, isso. Na verdade, a gente sabe que é a mãe que tem que conduzir o desmame, né? Mas o que a gente mais quer nesse momento é que alguém diga pra gente o que a gente fazer, pegue a gente no colo, ensine, né? Então, a Maratona do Desmame vai servir pra isso, tá? Então, quem tiver interesse na Maratona do Desmame, eu acho que agora é uma oportunidade imperdível pra vocês, porque assim, essa maratona, nesse primeiro momento, né, ela vai ser ao vivo. Então, a gente vai estar lá, vocês vão... quem entrar pra maratona vai ser colocado numa área exclusiva e a gente vai ter o contato direto comigo e a gente vai conversar sobre todos esses dias sobre o desmame, né, todo o processo do início, aliás, até antes de começar, até o finalzinho, tá? Então, passando pelo desmame parcial, desmame noturno e desmame total. E aí... a gente vai fazer todo esse processo juntas. E aí, o que vai acontecer? Como essas aulas são ao vivo, eu consegui fazer, assim, um valor muito acessível, porque foi uma das coisas, assim, que no momento que a gente estava planejando a Maratona do Desmame, eu fiz questão de fazer. Todo esse pacote depois gravado, ele vai ser vendido como um curso de desmame, vai custar R$ 497. Quem participar da maratona, né, nesse momento aqui, a maratona, enquanto a gente estiver gravando, né? Porque vai ser ao vivo, enquanto isso a gente vai estar gravando. Vai ser no valor de R$ 250, tá? Então já melhorou bastante, né? E para 100 primeiras mamães que se inscreverem para a maratona, esse valor vai ser de apenas R$ 147. Então, se você tá pensando já em desmamar seu filho, se você tá pensando já em se preparar para o desmame e tá querendo fazer isso dentro de um passo a passo, dentro de uma coisa muito certinha e principalmente com a garantia de que seu bebê está preparado, agora é o momento, né? E o que eu posso dizer para vocês é que a gente já, essas vagas a gente já abriu há uns dias atrás, no curso fechado, né, das alunas, e tem 47% das vagas já preenchidas. Então, as primeiras 100 mamães que entrarem vão entrar nesse valor de R$ 147. Então, gente... tá praticamente de graça, né? Eu acho que é um valor assim mesmo até simbólico pelo conteúdo que vocês vão ter
E o mais importante, essas aulas vão acontecer às 20 horas, né, no dia 17 e 18, depois 21 e 22. Só que se você por algum motivo não puder estar nessa aula, essa aula vai ficar gravada para você, você vai receber um link para você entrar numa área de membros, e essa aula vai ficar gravada para você por 24 horas por dia, durante um ano. Você vai poder acessar essa aula o momento que você quiser, a hora que você quiser. Ah, não deu para assistir tudo, assistiu até metade, não tem problema, no outro dia você assiste, quando a criança dormir você assiste. Só que lá vai estar tudo mastigadinho para você conduzir isso. A gente vai falar bastante sobre desmame noturno. Eu vou dar todo o passo a passo para você preparar o seu filho para o desmame noturno. E vai ser muito legal, tá bom? É uma aula assim, gente, assim, as técnicas que eu vou passar lá para vocês são técnicas super criativas, que vai ser até gostoso de você fazer com o bebê de vocês, tá bom? É uma oportunidade única mesmo. A Stephanie tá perguntando aqui qual horário. Assim, sempre vai ser, né? Então vai ser na quinta e na sexta, dia 17 e 18, depois 21 e 22, às 20 horas, horário de Brasília. Aí, se você não puder estar nesse momento, você vai poder assistir a aula em outro momento, tá? Porque, gente, eu sei, com criança pequena, às vezes a gente programa para assistir. Chega uma hora, dá um probleminha ali, a criança chora, tá com sono, não pode, ou chega alguém na sua casa, não tem problema nenhum, sabe? Você vai poder assistir essa aula no outro dia ou quando você quiser. Por exemplo, às vezes você não tá nesse momento... como que você... Às vezes você não está nesse momento do desmame agora, mas pela oportunidade que você tem de entrar na maratona do desmame, já é uma coisa incrível, né? Porque esse valor que a gente está disponibilizando para vocês é o valor assim, mínimo que se podia cobrar para um conteúdo tão extenso, tão grande e tão valioso, né, que vai ter na maratona do desmame. Certo? O link para inscrição, gente, tá aqui na área de comentários. Tá em cima também? Enquanto na área de comentários. Então, tá na área de comentários. Procure aqui na área de comentários que o link tá ali, tá? Gente, o principal objetivo aqui dessa conversa, qual foi o tema que eu coloquei aqui para vocês? Desmame, natural ou conduzido? Né? Então, esse foi o tema que eu propus aqui para vocês, para a gente conversar, não é isso? Então, eu acho que a gente chegou aí no nosso objetivo do que eu tinha que falar para vocês. A diferença do desmame natural do desmame conduzido e por que, né, a gente muitas vezes fica chocada, né, e fica assim, meio até assustada quando se fala em conduzir o desmame. Então, é isso que eu queria passar. Eu acho que é super importante vocês estarem prontas também, vocês estarem assim... O link tá na área de comentários, Giovana. Vai puxando aí a de comentários que você vê. Pode colocar de novo o link? Vai colocando várias vezes, porque daí as meninas acham. E não adianta, gente, a gente querer fazer um desmame. E aí eu vi que alguém colocou aí se não ia ter técnica hoje. Hoje não. Em nenhum momento eu prometi técnica hoje pra vocês, porque não adianta nada, gente, eu passar uma técnica aqui de desmame pra vocês, simplesmente por isso. Porque não vai resolver o problema de vocês uma técnica agora. A gente precisa ir passo a passo. O desmame, gente, acontece da mãe pra criança, sabe? E de repente, se você não tá pronta, se você não sabe como lidar com as emoções que vão aparecer, se você não sabe lidar com o que fazer quando acontecer tal situação com seu filho, não adianta técnica nenhuma, entendeu? Então é uma preparação, não é, gente, um conteúdo isolado. E eu vou dizer pra vocês, conteúdo isolado vocês têm aqui na internet de monte, gratuito, tá? Joga lá no Google, joga no YouTube, que tem de monte conteúdo isolado. Só que conteúdo isolado não vai levar vocês ao resultado que vocês querem. A proposta do desmame é pegar na sua mão e conduzir você, ó, vem cá, vamos lá, vamos daqui até aqui, sabe? Essa é a proposta, tá bom? Então é por isso que eu até poderia passar uma técnica aqui pra vocês sem problema nenhum, né? Eu faço muito conteúdo gratuito, quem conhece a Sintonia de Mãe sabe disso, né? Que o que a gente tem de conteúdo gratuito disponibilizado. Eu sei que todo mundo não pode investir, a gente entende tudo isso. E vocês também sabem o quanto custa para eu estar aqui,
né? Essa câmera, esse investimento, tem pessoas aqui, né? Então, é por isso, tá bom? Fala do link, que às vezes não tá abrindo, mas às vezes tem coisa. Ó, gente, o link tá aqui na área de comentários, tá? Se você não conseguir entrar no link, você faz o seguinte, sai dessa live, entra de novo no Facebook e volta, que daí o link funciona, tá bom? Porque às vezes, como você já tava aqui antes, a gente colocou o link depois, pode não funcionar. A Laís tá falando que não tá abrindo, né? Faz isso, Laís. Isso. E a hora que finalizar a live, vocês vão conseguir entrar tranquilamente, tá? Ou senão vocês entram e depois vocês saem, tá? Tem essas duas opções aqui também, tá bom? Ruth, o link tá aqui na área de comentários, tá bom? Tá em nome do Sintonia de Mãe, tem o link, clica lá no link, você já vai ser direcionado direto pra página ali, onde tá explicando tudo certinho, forma de pagamento, tudo certinho, tá bom, gente? Eu tenho certeza que essa maratona vai valer muito na vida de vocês e nada como fechar a amamentação com chave de ouro aí, né? Tendo certeza do que a gente tá fazendo tá certo, tendo certeza do próximo passo que a gente vai dar aí com o nosso filho. Afinal de contas, né? A criança, ela está nas nossas mãos, né? A gente vai fazer uma decisão por ela. Então, a gente precisa fazer uma decisão, no mínimo, respeitosa. Não é isso? Quero perguntar para vocês o que vocês acharam desse papo, o que vocês acharam dessa conversa. Se teve alguma novidade para vocês, se em algum momento tocou vocês, né? Se abriu uma luz aí para vocês. Às vezes a gente tá lá, né, no momento... assim, sem saber o que fazer e de repente, às vezes uma palavra que eu falei pra você já deu alguma ideia, já tirou uma sacada disso. Então, se você tirou uma sacada, teve alguma ideia, teve uma luz aí com o que eu conversei aqui, fala pra mim, porque é importante, tá, gente? É importante porque, assim, vocês estão me vendo aqui, eu não vejo a carinha de vocês, infelizmente, né? Mas é bom saber, né? Até pra gente poder cada vez melhorar mais, cada vez ter um conteúdo assim que possa realmente fazer diferença aí na vida de vocês, na vida do bebezinho de vocês, certo? Então, quem puder, parabéns às mamães que estão chegando, vai ser muito legal estar com vocês nesse dia. Que bom que vocês gostaram, então. Aqui a Loiane tá falando que comprou o livro do Sintonia de Mãe, que amou. Que bom, fico muito feliz, gente. Esse livro foi feito com muito carinho, viu? Nossa, eu coloquei ali toda a minha energia ali para que ficasse bom mesmo. E quando a gente recebe, assim, um feedback positivo, é muito legal, certo? Achei bacana, me interessa. Achei muito bacana. A Giana tá escrevendo aqui que ficava muito indecisa, pois a pressão de tirar o peito é grande, mas quem tem que estar preparada somos nós. Gente, tem essa também. Isso eu nem entrei nesse assunto, a gente pode até conversar isso em outro momento, mas vai chegando o momento, né, em que a amamentação começa a incomodar todo mundo, né? E aí, se as pessoas, né, a gente tá na rua e alguém vê uma criança mamando numa mamadeira, a chance da pessoa falar alguma coisa é mínima, né? Agora, se a criança tá mamando no peito, já parece que incomoda as pessoas, né? Na primeira aula da Maratona no Desmame, a gente vai tratar sobre isso. Como lidar com o entorno, como você preparar o ambiente da sua casa, tanto o ambiente físico, quanto as pessoas que estão perto de você, para você começar a iniciar o desmame. Porque aí você começa a fazer tudo e você começa até a ter apoio das pessoas, sabe? Em vez das pessoas ficarem te criticando, as pessoas vão começar a entrar na sua e até te ajudar. E para as pessoas de fora, a gente também vai estar blindada, né? Vamos criar aquela blindagem, assim, pra gente não deixar, né, nos influenciar pro que o outro disse, né? Quando eu tava grávida e tava amamentando, o meu filho tinha quase 2 anos, né? O Felipe, o meu primeiro filho, e eu com barrigão e ele mamando. E a gente tava numa festa de aniversário e ele tava lá mamando e chegou uma moça, né? Ela falou assim, eu não acredito que você tá dando mamar pra ele desse tamanho ainda grávida. Eu falei assim, pois é. Então pode acreditar, porque eu estou aqui. Então essas coisas, gente, só mexem com a gente quando a gente tá vulnerável.
Agora, se você sabe o que você tá fazendo, e se esse desmame realmente faz sentido pra você, porque não é um desmame que seu marido quer, não é um desmame que a vizinha quer, que a mulher lá que a amiga lá da praça que você encontra todo dia no condomínio, sabe? Não é isso. É um desmame que se desrespeita só você e a seu filho, e mais ninguém, sabe? Então ninguém tem nada a ver com isso. Então essa força a gente tem que ter, essa blindagem a gente tem que ter. E nós vamos tratar de tudo isso na maratona, tá bom? Não é só técnica não, gente. Aliás, técnica, é super gostoso falar de técnica, porque a gente vai surgindo tantas ideias, e aí quando eu vou colocando as técnicas que eu usei nos meus filhos, que eu ensinei as minhas clientes no consultório a usar, vai criando, às vezes alguém tem uma outra ideia, coloca no grupo, e isso vai crescendo cada vez mais, é uma delícia. Mas pra gente chegar na técnica, existe um longo caminho, tá? Porque não adianta chegar aqui, ó, faz isso, isso, isso de técnica, e você não vai conseguir aplicar, porque talvez o seu filho não esteja preparado para receber isso, e talvez seu coração também tá indeciso, né? Então, não é assim, tá, gente? Saber se o bebê tá preparado com o melhor momento. A Giana tá falando que ótimo, cada um dá uma ideia diferente, passa coisa amarga. Gente, a gente vai falar de tudo isso, tá? Passar coisa amarga, colocar um band-aid e falar que tá machucado, não são boas opções. Aliás, são péssimas opções. A criança pode se sentir culpada por ter machucado a mãe. Isso pode ficar com ela durante, sabe lá Deus quando, né, na mente dela. Isso pode se refletir em outra coisa. Não é legal fazer isso, isso eu já falo que não mesmo. É claro que muitas vezes a gente tá tão cansada, a gente tá tão desesperada e já não sabe mais o que fazer, que a gente até topa fazer isso, mas não é o melhor caminho. Isso não é respeitoso. Mentira, gente, não é respeitosa. A gente tem que trabalhar com verdade. A verdade para nossa criança de 1 ano, de 2 anos, mas é a verdade. Eles merecem a verdade, eles merecem poder confiar na gente. Eles precisam poder ter essa confiança na gente. Eu já li. Então, se eles não puderem nem confiar na mãe, eles vão confiar em quem? Não tem mais, gente. Então, assim, e hoje em dia as crianças super espertas, sabe? Ó, pega de longe que a gente tá mentindo. O radarzinho dele, gente, é assim, você não precisa falar não, tá? Não precisa falar. Através das suas as ações, a criança já percebe. Então, trabalhar com mentira nunca, nunca. E outra coisa, o desmame, gente, não sei se vocês sabem disso, mas o desmame não é passado peito para mamadeira. Não é. Porque aí você vai ter que ter um outro desmame depois. Então, se o seu filho tá com mais de 1 aninho, não é recomendado já... Se você estiver pensando em passar para mamadeira, fazer o desmame e passar para mamadeira, saiba que você não está fazendo um desmame. Você só está fazendo uma transferência, mas não um desmame. Porque depois, lá pra frente, você vai ter que fazer o desmame da mamadeira, que pode ser muito pior, tá? Então, já vamos conduzir tudo certinho, da maneira que tem que ser, né? E aí, depois você já fica tranquila, o seu filho vai sair bem disso, vocês vão ter boas lembranças pra contar, né? Boas histórias, um final de amamentação incrível, e só vai dar saudade depois. E, gente, pra falar a verdade, eu tenho saudade dessa época do desmame do meu filho, porque foi tão gostoso. E foi, assim, um momento que me marcou muito, porque foi um momento em que a gente estava criando um tipo de relação diferente, sabe? Então, isso foi muito legal. Foi uma descoberta pra mim, foi uma descoberta pra ele. E é assim que eu quero que seja pra você, certo? A Marília Oliveira, gostei muito, confio muito no trabalho da Andressa, fiz o curso de amamentação de introdução alimentar, deu tudo muito certo. Ai, Marília, querida, um abraço pra você. Muito bem, gente. Se tiver mais alguma pergunta aqui, eu vou... Terminando a live, eu vou dar uma olhadinha aqui em tudo, tá? Aí o que eu achar que dá pra eu responder, eu vou respondendo aí. Mas falando que não vão conseguir fazer ao vivo, explica de novo. Tá, gente, vamos retomar aqui. Tem gente que entrou, acho que depois, e tá perguntando, tá bom? A Maratona do Desmame acontece no dia 17, 18 de maio e depois 21 e 22, certo? Na sequência, quinta e sexta, na segunda e na terça.
As aulas serão ao vivo, que vão ser transmitidas às 20 horas, horário de Brasília. Se você não puder assistir a aula, Andressa, eu quero entrar para a Maratona do Desmame, mas eu não vou conseguir assistir esse horário à aula. Não tem problema. Você entra para a Maratona do Desmame, assim que eu der essa aula às 20 horas, logo depois, essa aula já vai estar disponível na plataforma para você assistir o horário que você quiser, quantas vezes você quiser, né? Então, de repente você estudou agora, você viu tudo isso agora, mas você vai fazer o desmame daqui 6 meses, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? O curso vai ficar disponível para você por 1 ano, tá? 1 ano você vai poder acessar o horário que você quiser. E esse valor, gente, por isso que eu falo, mesmo que você não esteja com a intenção de fazer nesse momento o desmame, mas você quer ir só se preparando, é o momento de fazer, porque eu vou dizer pra você, esse valor nunca mais vai ser. Olha, escreva o que eu tô falando, nunca mais a Maratona do Desmame vai ter esse valor que tá tendo hoje, de R$147. E esse valor é só para 100 primeiras mães que entrarem, tá bom? Depois o valor já vai ser 250, certo? Ou a gente vai escalando até 250, não sei como é que o pessoal ali programou, mas é isso. Agora, R$147 nunca mais vai ter, certo? Mesmo que a gente tenha outra Maratona do Desmame, esse valor não vai ser mais, tá? Eu dou a minha palavra pra vocês, tá bom? Então, é válido você pegar isso agora, pegar essa oportunidade, nem que seja pra você assistir daqui um tempo, eu acho que vale super a pena. E, gente, o desmame, como eu disse, é um processo, vocês vão ter que ir conduzindo isso, né? Então, as coisas não vão acontecer do dia pra noite. E isso você tem que ter tempo. Então, por mais que você esteja, se você quiser fazer o desmame e já iniciar na semana que vem, logo que começar a maratona, ótimo, pode fazer, tranquilo, a gente tá aqui pra te apoiar, tudo certo. Mas você pode decidir que você vai fazer todo esse processo e vai levar meses para fazer. Você pode decidir que você vai desmamar daqui 1 mês. Na primeira aula, a gente vai colocar todas essas metas, tá? Como você pretende estar com a sua amamentação daqui 1 mês? Como você pretende estar com a sua amamentação daqui 3 meses? Como você pretende estar daqui 1 ano? Eu vou ajudar você a pontuar tudo isso, tá bom? Tanice, o pagamento é feito através de um link que tem aqui na área de comentários. Dá uma passadinha aí nos comentários e você vai ver o Sintonia de Mãe, né, no comentário, e tem um link. Aí você clica nesse link, o pagamento é feito pelo Hotmart, que é uma plataforma super segura, e você pode fazer o pagamento pelo cartão de crédito, ou o boleto tá aberto também para esse curso, ou o boleto bancário, tá bom? Melhor explicar para as meninas que entraram, que elas vão entrar na plataforma do curso. Ah, tá. Quem entrou agora, gente, vocês vão entrar na plataforma do curso, acho que tem um vídeo meu lá, mas não tem as aulas ainda, porque as aulas vão acontecer vai começar no dia 17 de maio, tá? Então lá vocês não vão encontrar conteúdo agora, vai ser no dia 17 de maio. Quem puder estar ao vivo é legal, né? Porque essa troca é muito legal. Eu acho que fica bem interessante, né, esse momento, eu acho que dá pra gente ajudar bastante também, mas quem não puder não tem problema, tá bom? Então, quem tá entrando, vai lá, vai olhar, não vai encontrar nada, vai encontrar um vídeo meu lá só, dando boas-vindas pra vocês. E as aulas vão começar a partir do dia 17 de maio, tá bom? Até pra que vocês possam ir se programando, né, deixa eu ver aqui... A Stephanie tá falando que o maior problema é que a filha dela não chupa nada, não chupa chupeta e nem nada, só o peito. Não sei quantos anos tem a sua filha, Stephanie, mas se ela tiver mais do que 1 aninho, né, a partir de 1 ano e 3 meses, a gente já pode conduzir esse desmame sem precisar de nenhum tipo de bico, tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? 1 ano e 3 meses aí, então. É isso aí, tá? Não precisa passar para bico, aliás, nem é bom passar, tá? Porque depois você vai ter que fazer a tirada da chupeta. A tirada da chupeta, gente, não é fácil. A gente pode fazer uma transmissão qualquer dia sobre isso, mas a tirada da chupeta é bem cruel para criança, viu? Ah, não entendi a sua pergunta, Paty. Ela perguntou, e essa live de hoje? Não entendi. Certo, menina? É isso, então tá, gente, vamos parando então, já faz bastante tempo que a gente tá aqui, eu sei que tempo de mãe é precioso,
A gente vai combinar outras conversas, tá bom? Quem tá entrando pra Maratona do Desmame, muito bom. Jamile, tem o link para inscrição, você vai encontrar aqui na área de comentários, tá bom, querida? Procura, dá uma rodadinha na área de comentários que você vai achar o link de inscrição, tá? Foi muito legal estar aqui conversando com vocês. Se hoje vai ficar disponível, vai ficar aí na página do Facebook, pode voltar, assistir se você não pegou do começo, assiste lá do comecinho, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais de desmame esses dias, mas se você tiver intenção... Oi, Lívia! A Lívia já tá na maratona, né, Lívia? Se você tiver intenção de entrar para maratona, não demora para fazer isso, porque esse valor de R$147 é só para 100 primeiras. E olha, é presente, gente, presente aí de Dia das Mães para vocês, porque esse valor nunca mais vai ser, tá bom? Então é a última chance realmente, tá? A gente já tem 47 das vagas já estão preenchidas. Não, tá com 78. 78 agora? Então, ó, 78 já, gente. Então, ó, falta pouco. Eu acho que vai ser só hoje mesmo esse valor, tá? A gente vai fazer durante a semana que vem, a gente vai fazer outras conversas aqui sobre desmame, tá? Mas o valor do curso eu só posso garantir para 100 primeiras, tá bom? Então, para vocês que vieram pro lado de cá comigo, muito obrigada pela confiança, sejam bem-vindas. E olha, eu posso prometer para vocês que vai valer a pena. E vocês vão sair de lá, assim, com a coisa certa para fazer, sabe? Sabendo o que precisa ser feito, tá? É isso, meninas. Muito obrigada pela companhia de vocês, viu? Beijão, a gente se vê mais por aí.